Você já parou para pensar no que você faria se descobrisse o exato dia do arrebatamento do povo de Deus, tão profetizado nas Escrituras Sagradas? Pois é, essa informação é algo que muita gente já tentou e tenta descobrir até os dias de hoje, e muitos outros surgirão marcando datas para esse evento. Hoje falaremos de uma suposta nova data para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é um tema muito discutido no meio cristão, e no canal aqui não é diferente. Temos alguns vídeos sobre o assunto. Existem 3 principais linhas de pensamento a respeito desse evento, e são elas: os pré-tribulacionistas, os mid- ou mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Cada linha crê que o arrebatamento ocorrerá em um período específico dos últimos 7 anos desse mundo. Por exemplo, o pré-tribulacionismo acredita que a igreja, povo de Deus, será arrebatada antes da grande tribulação. O mid-tribulacionismo crê que a igreja será tomada dessa terra na metade da última semana de anos desse mundo, ou seja, 3 anos e meio antes da grande tribulação, enquanto que o pós-tribulacionismo crê plenamente que a igreja de Deus passará pela grande tribulação e sem chororô. Todas essas escolas de pensamento têm seus argumentos baseados em textos bíblicos. Isso não significa que, por se basearem em textos bíblicos, significa que estão todas corretas. Nunca se esqueçam de que Satanás, quando tentou Jesus Cristo no deserto, também usou textos bíblicos. Das 3 linhas de pensamento, a mais famosa, sem sombra de dúvida, é a doutrina pré-tribulacionista. Entretanto, não significa que esteja correta por ser a mais famosa. Eu acredito que ela seja a mais famosa porque sua mensagem é mais suave aos ouvidos. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, qual é a mensagem mais agradável aos seus ouvidos? Ouvir, por exemplo, que você não precisa estudar as profecias, não precisa estudar o livro de Apocalipse, porque as profecias não são para você que faz parte da igreja. As profecias são para o Estado de Israel. Grande tribulação é para eles e para os ímpios. Não se preocupem, por exemplo, em tentar descobrir o que é a tal marca da besta, ou de onde vem o anticristo. Não esquente a cabeça com isso, porque quando chegar esses acontecimentos, você vai estar lá no céu, com Cristo, comemorando as bodas do Cordeiro. Essa mensagem é linda, se comparado à mensagem pós-tribulacionista, que prega que temos que estudar as profecias, entender o plano de Deus para o seu povo no tempo do fim, não amar o sono, mas despertar dele enquanto há tempo. Entender, por exemplo, que haverá uma grande perseguição para o povo de Deus, e que esse povo terá que abandonar as suas vidas nesse sistema em que conhecemos, para viver nos lugares desertos no período da grande tribulação, cumprindo o "sai dela, povo meu", que está lá no livro de Apocalipse e nos profetas. Imagina você em um cenário de perseguição por conta da sua fé em Cristo Jesus. Imagina você ter que escolher entre ficar nas cidades, comendo e bebendo, fartando-se no conforto da sua casa, tudo isso em troca de ser marcado para viver em sociedade, ou abandonar tudo o que você conquistou: diplomas, trabalhos, investimentos, casa, família, tudo por sua fé. Seja sincero. Qual mensagem é mais agradável aos ouvidos? É óbvio que a mensagem pré-tribulacionista é a que mais agrada aos ouvidos, por isso é a mensagem mais aceita no meio cristão. Porém, isso não significa que ela esteja correta. Você verá grandes teólogos com excelentes argumentos para defender essa doutrina, baseados em alguns textos bíblicos. Entretanto, a palavra do Senhor não é formada apenas por alguns textos bíblicos. A palavra de Deus é como um grande quebra-cabeça, que quando montado corretamente, enxerga-se todo o plano de Deus para o seu povo. Toda a Escritura tem de estar conectada, não apenas alguns textos. Porém, o próprio Senhor espalhou esse quebra-cabeça por toda a sua palavra. Há tempo de espalhar e tempo de ajuntar o que se espalhou. Lembra quando Jesus disse aos fariseus: "Aquele que comigo não ajunta, espalha." Agora é tempo de juntar, de montar o quebra-cabeça.
Nas antigas cidades muradas havia o Atalaia. Ele surgiu da necessidade de evitar os perigos dos invasores e ladrões. Era uma função obrigatória de defesa social, de abrigo das cidades e das nações. Esses antigos guardas desempenhavam um papel de grande responsabilidade. Ao seu cuidado previdente e vigilância incansável, ficavam entregues o sossego e a vida do povo. Dia e noite tinham que vigiar. O Atalaia era um homem de vigia, sentinela, despertado, ativo e, acima de tudo, fiel. Ele não podia ser aventureiro, não podia agir com irresponsabilidade. Muitas vidas dependiam do seu trabalho. A escolha do Atalaia era uma eleição muito importante. Hoje em dia, diríamos que seria um caso de segurança nacional. Com a presença do Atalaia, os moradores da cidade podiam dormir sossegados, porque alguém estava de plantão e, caso alguma anormalidade ocorresse, a segurança de todos estava garantida. O Atalaia soaria a trombeta, despertando os soldados e a população. O Atalaia não podia ser cego, precisava ser alguém de boa visão. Atalaia cego era igual a Atalaia nenhum. Também o Atalaia não podia ser míope. Naqueles dias, óculos e binóculos ainda não existiam. Portanto, o Atalaia tinha que ter olhos sadios. Ele não podia ter trave de madeira, nem cisco no olho. Tinha que ser competente para a função. O Atalaia não podia brincar em seu posto de trabalho. Ele não podia dizer que avistou um inimigo se aproximando, soar a trombeta e depois dizer que era apenas uma brincadeira. Porque, se assim fizesse, quem acreditaria nele quando o inimigo realmente estivesse vindo? Por que eu estou fazendo referência à função do Atalaia? Porque, infelizmente, existem pessoas se dizendo Atalaia do Senhor e tocando a trombeta de forma irresponsável, despreparando o povo. Tem gente aqui na plataforma que já errou data de arrebatamento algumas vezes e agora está marcando datas novamente. A data em questão seria dia 15 do mês de Nisan para os judeus, que no nosso calendário cairá no dia 16 de abril em um sábado. E toda a estrutura da nova teoria está baseada em Apocalipse 12. Nos últimos dias, tem surgido uma nova teoria sobre a data do arrebatamento. A pessoa por trás da teoria já é muito conhecida nas mídias sociais. Trata-se de Romilson Ferreira, homem considerado por muitos um profeta, já por outros um falso profeta. Isso porque não é a primeira vez que ele marca a data de arrebatamento e passa vergonha. Pois bem, Romilson Ferreira faz uso de diversos argumentos em seus vídeos com o intuito de provar que o arrebatamento tem tudo para ocorrer na data em questão, dia 15 de Nisan, 16/4/2022, no Brasil. Eu vou citar alguns dos argumentos que ele usa na sua teoria. Primeiramente, ele usa Apocalipse 12. Depois ele vai citar vários acontecimentos bíblicos que aconteceram e alguns que supostamente ocorreram no dia 15 de Nisan, a Páscoa dos judeus. E ele também faz a soma da história humana na Terra, e que, segundo ele, estamos no ano de 5.992, próximos de adentrar em 5.993, diferente do calendário judaico que, segundo o mesmo, estamos no ano de 5.782. Segundo ele, Apocalipse 12 está se cumprindo, e como sabemos disso, precisamos de um bom telescópio ou um programa no computador para enxergar os sinais no céu. Em resumo, o Apocalipse 12 fala de uma mulher que estava vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça e que tinha a lua debaixo dos pés. Essa mulher estava grávida e gritava com ânsias para dar à luz. Depois, é dito que foi visto outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. E esse dragão parou em frente daquela mulher que estava para dar à luz, na tentativa de tragar o menino. Entretanto, o filho dessa mulher nasceu e foi arrebatado aos céus. A Escritura diz que ele há de reger as nações com cetro de ferro. A partir daí, a mulher foge para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para ela por 1260 dias. Após isso, é dito que houve grande batalha no céu, e aquele dragão foi atirado na terra junto com seus anjos. E quando ele se viu atirado na terra,
ele perseguiu aquela mulher que fugiu para o deserto. Esse é o resumo de Apocalipse 12. Segundo Romilson Ferreira, essa mulher grávida é a constelação de Virgem. O filho varão, em 2017, quando errou em uma de suas previsões, era o planeta Júpiter, que nasceria da constelação de Virgem. Mas agora, nessa nova previsão, o filho varão será representado pela Lua, que vai estar passando no ventre da constelação. Ou seja, a Lua era para estar debaixo dos pés da mulher, mas agora ela é o filho varão, e que o dragão com 7 cabeças e 10 chifres é nada mais nada menos que o planeta Nibiru, que vai perseguir a mulher. Segundo ele, tudo ocorrerá em paralelo no mundo físico e espiritual. A Terra simbolizando a mulher, que dará à luz os seus filhos, Nibiru simboliza o dragão, que é Satanás, enquanto que o filho seria o povo eleito, que será arrebatado e reinarão com Cristo. É uma salada tão grande que é até difícil de explicar. Eu realmente não sei qual é a real intenção de Romilson Ferreira, quando ele aponta datas específicas para o arrebatamento, mas eu vou dar aqui a minha opinião, e em um outro vídeo eu falo mais especificamente sobre os pontos-chave dessa nova teoria de Romilson Ferreira, como por exemplo, se aprofundar mais sobre a festa da Páscoa e as outras festas judaicas, falar um pouco mais sobre o real significado de Apocalipse 12, enfim. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz, por exemplo, que haveria sinais no céu e na terra, ela está falando de coisas visíveis a olho nu, coisas que qualquer pessoa poderá ver e dar credibilidade ou não à palavra de Deus. Por exemplo, quando ela fala de sinais como guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos em vários lugares, aumento da maldade humana, tudo isso são sinais visíveis. Assim também ocorrerá com os sinais nos céus. São sinais visíveis. Agora, no caso desse tipo de interpretação de Apocalipse 12, minha avó, por exemplo, não vai poder ver esses sinais no céu, porque mesmo que eu mostrasse esses supostos sinais em um computador, ela não iria entender. Apocalipse 12 é uma visão simbólica, e em um outro vídeo falarei mais sobre esse assunto riquíssimo. Agora, quanto à Páscoa sendo usada para marcar a data do arrebatamento, em primeiro lugar, é necessário entender que não existia apenas a Páscoa como festas do Senhor. Ao todo eram 7 festas. 4 se cumpriram perfeitamente em Cristo. Após as 4 festas, havia um intervalo de 4 meses sem festas. Após esse intervalo, o povo voltava a Jerusalém para as últimas festas. Esse intervalo é justamente o tempo em que os gentios estão sendo chamados para o reino. 4 meses apontam para 40 jubileus. Jubileus é um período de 50 anos, que seriam 2000 anos até a última semana de anos dessa terra. Agora, quanto à questão dos milênios, em que Romilson afirma que no ano 6000 dessa terra tem de ocorrer o estabelecimento do reino messiânico, nesse ponto ele está correto. Essa mensagem sim é bíblica e em outro vídeo falarei mais sobre essa questão dos milênios. Entretanto, é muito difícil de saber corretamente em que ano estamos no calendário de Deus, não dos homens. Por isso, está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora. Entretanto, para Romilson Ferreira, esse versículo foi acrescentado na Escritura. E esse é um dos motivos porque você não deve crer em suas palavras. Porque tudo que não se encaixa com suas teorias, ele diz que foi acrescentado, ou que o livro, o Evangelho, não foi inspirado. Assim como uma vez ele disse sobre o Evangelho de João, afirmando que o mesmo não era inspirado. Portanto, tomem cuidado com esses homens que ficam apontando datas, porque é por causa desses homens que muitas pessoas perdem a fé, cumprindo as palavras de Pedro. Veja, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esse tipo de mensagem perturba a fé de muita gente e serve de bagagem para ímpios zombarem da palavra de Deus. Portanto, cuidado com esses mestres que misturam verdades com mentiras. O Senhor não vem arrebatar uma igreja dividida. Se gostou do vídeo,
comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.